Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, comigo tá tudo certo, no meio dessa quarentena, gravando agora circunferências. Bom, é o seguinte, antes de começar a falar sobre circunferência, é interessante a gente saber diferenciar ela do círculo. Qual é a diferença entre circunferência e círculo? Bom, basicamente o círculo ele seria a figura inteira, tá? Isso aqui tudo é um círculo, enquanto a circunferência é apenas o contorno. O círculo a gente considera essa parte interna toda, enquanto a circunferência é só essa bordinha, só esse contorno. É como se fosse a borda da pizza, né? Seria a nossa circunferência. O elemento mais básico de circunferência é o raio. O raio, acho que muita gente até já sabe, né? Nada mais é do que a distância do centro da circunferência até qualquer ponto dela, tá? Então essa distânciazinha é o que a gente chama de raio. Além do raio, se eu pegar dois pontos quaisquer na nossa circunferência, eles vão formar o arco. O arco, na verdade, é formado um arco aqui na direita, um arco menor, e aqui na esquerda um arco maior. Então o arco nada mais é do que parte da circunferência. Aqui em verde eu tenho um arcozinho. Esse arco você pode fazer até uma comparação com um arco, né, de arco e flecha. Não tem esse formatozinho aí? Ou um arquinho que bota na cabeça, que as mulheres botam na cabeça, o arquinho. Então, é o nosso famoso arco, uma parte de circunferência. Além disso, se eu ligar esses dois pontos em uma linha reta, eu teria o que a gente chama de corda. A corda nada mais é do que a distância entre dois pontos da circunferência, em linha reta. Corda. A corda não é tão importante não. O importante mesmo é um caso especial de corda, que é quando essa corda passa pelo centro da circunferência, que é o que a gente tem o famoso diâmetro. O que é o diâmetro? O diâmetro nada mais é do que essa corda que passa pelo centro. O diâmetro, repara que ele é a maior distância que você tem entre dois pontos de circunferência. Maior distância em linha reta, né? O nosso diâmetro ele também é o dobro do raio. Se você for reparar, ó, daqui até aqui é o raio e daqui até aqui é o raio também. Então o diâmetro é o dobro do raio. E quando a gente se depara com um exercício de circunferência, vamos ver que a maior parte deles vai cobrar o comprimento da circunferência. O que seria esse comprimento da circunferência? É o que a gente chama de perímetro também. Então, o perímetro da circunferência é exatamente o tamanho que ela tem, como se eu pegasse ela e esticasse ela toda em uma linha reta. Por exemplo, vamos supor que essa circunferência é feita de um barbante, beleza? Eu pego uma tesoura e corto essa circunferência em determinado ponto. Cortei ela aqui. Quando eu faço esse corte, eu posso pegar essas duas pontas que ficaram e esticar essa circunferência todinha. E, tendo ela esticada, usar de uma fita métrica, por exemplo, para medir o tamanho dela. Isso seria o comprimento da circunferência. Só que é lógico que você não quer ter esse trabalho, né, de cortar ela, desfazer ela, esticar ela e medir com uma régua ou uma fita métrica. Você não quer ter esse trabalho. Então, como é que a gente pode desenvolver uma fórmula para isso? Bom, toda vez que os matemáticos pegavam este comprimento todo e dividia pelo diâmetro da circunferência, eles observavam que dava sempre o mesmo número. Dava 3,14, 15, 9, 2 e por aí vai. Toda vez, não importa a circunferência que você pegava, você dividia pelo diâmetro, dava sempre esse valor. Então, eles começaram a chamar esse valor de π. Esse númerozinho estava famoso, começou a ser chamado de π. Então, a gente acabou formando a formulinha, né, que o comprimento dividido pelo diâmetro era sempre constante, era sempre π. E se você multiplicar cruzado aqui, você vai ver que o comprimento é πd. Já desenvolveu uma relação, então, para calcular o comprimento. É sempre π vezes o diâmetro. Só que eu posso melhorar um pouquinho ainda. O diâmetro não é o dobro do raio, ou seja, o diâmetro não é duas vezes o r. Substitui o d por 2r, você vai ter que o comprimento é 2πr. Então, toda vez que você estiver trabalhando com circunferência, o comprimento dela todo vai ser 2πr. Beleza? Tem até um macetinho para a gente decorar isso aqui. Vamos imaginar, não é difícil. Imagine que uma circunferência é uma pizza. Por que não, né? Se isso é uma pizza, você concorda que o comprimento da circunferência é exatamente a borda da pizza? Ah, interessante, é a borda. E você gosta da borda recheada? Com o quê? Pode ser com catupiry? Espera lá. O que está escrito aqui? Cachupiri. Epa, então a bordazinha é de cachupiri, ó. Pronto, decorou a forma do comprimento da circunferência. Um macetinho ridículo, mas que ajuda bastante, hein? Two, porque dois em inglês, né? É two. Vem com o Flavão que até inglês você aprende, hein?
Vamos aplicar isso no exercíciozinho. Um disco de raio 1 gira ao longo de uma reta coordenada na direção positiva, como representado na figura a seguir. Considerando-se que o ponto P está inicialmente na origem, a coordenada de P após 10 voltas completas estará entre quanto? Esse pontinho P, então, está aqui na origem, no zero. Depois que ele der 10 voltas completas, ele vai estar aonde? Pensa comigo. Se ele der uma volta, você concorda que ele vai andar? Se der uma volta, ele vai dar exatamente o comprimento da circunferência? Então vamos achar o comprimento dessa circunferência. Catiupiri. Substitui o π por 3,14. O raio é 1. Você vai ter que o comprimento de uma circunferência, uma voltinha, é 6,28. Só que como esse círculo ele vai dar 10 voltas completas, esse disco ele vai dar 10 voltas completas, o comprimento que ele percorre é 10 vezes esse comprimento de circunferência. Ou seja, quando você multiplica por 10, a vírgula anda uma casa para a direita. Então fica 62,8. E 62,8 está entre 62 e 64. Letra B. Beleza? Bom, além de comprimento de circunferência, também é cobrado o comprimento de um arco. Lembra do arco? O arco é apenas uma parte da circunferência. Então vamos apagar e deixar apenas uma parte, apenas o arco. Como é que eu posso fazer para calcular o comprimento deste arco? Bom, a gente pode fazer de duas formas. A gente pode fazer por proporção. Como é que seria isso? Você pega a circunferência inteira, divide em 360 pedacinhos. Por quê? Uma circunferência inteira não tem 360 graus? Então divide por 360, você vai saber o comprimento de cada grau. Pega 2πr e divide por 360. Esse é o comprimento de cada grau. Como o seu arco tem alfa graus, você multiplica isso por alfa. Pronto, é o catiupiri, só que você ainda acrescenta, ó, vezes alfa sobre 360. Essa é uma opção. A outra opção é você calcular por regra de 3. Me agrada mais porque você não precisa decorar nada, né? Mas como é que seria essa regra de 3? 2πr, que é a formulinha que a gente descobriu, 2πr, vale para 360 graus, vale para uma volta completa. Enquanto o comprimento do arco que você quer descobrir vai estar para o alfa graus, que é o ângulo dele. O comprimento desse arco vai depender do ângulo central dele, enquanto 2πr é para 360 graus. Efetua essa regra de 3, você cai exatamente nessa formulinha da esquerda, tá? Então dá no mesmo você usar uma técnica ou outra. Vamos então aplicar isso no exercício. Ó. Questão 5. O maior relógio de torre de toda a Europa é o da igreja St. Peter, na cidade de Zurique, Suíça, que foi construído durante uma reforma no local em 1970. O mostrador desse relógio tem formato circular e o seu ponteiro dos minutos mede 4,35. Considerando o π aproximadamente 3,1, a distância que a extremidade desse ponteiro percorre durante 20 minutos é aproximadamente quanto? Veja bem, ele quer saber a distância que o ponteiro do relógio vai percorrer em 20 minutos. O que você sabe? Vou desenhar um relógio. Eu sei que o ponteiro dos minutos, que é esse ponteiro maior, ele dá uma volta completa depois de 1 hora, não é isso? Bom, tá, mas eu quero saber a distância que ele percorre em 20 minutos. Cara, proporção, pura proporção. Em 1 hora, ele dá uma volta completa. Ou seja, em 1 hora, em 60 minutos, 1 hora e 60 minutos, ele percorre 2πr, que é uma volta completa. Quanto que ele vai percorrer em 20 minutos? Só fazer essa regra de 3. Então, primeiro vamos descobrir o comprimento de uma volta inteira, ou seja, 2πr. O π eu botei 3,1 porque a questão falou para aproximar como 3,1. O raio dessa circunferência que vai ser formada, lógico que é 4,35, porque é o tamanho do ponteiro. Faz essa multiplicação, você vai ter que o comprimento de uma volta inteira é 26,97. Como a nossa pergunta é aproximadamente, eu vou aproximar esse número como 27. Tá bom, né? Então, uma volta inteira é 27. Como é que eu monto a regra de 3? Em 60 minutos, esse ponteiro vai percorrer 27 metros. Em 20 minutos, ele vai percorrer quanto? Pronto, proporção, regra de 3. Brinca aqui, ó. 60 com 20 dá para simplificar. Você concorda que 60 é o triplo de 20? Ou seja, divide aqui e aqui por 20, vai ficar 3 em cima e 1 embaixo. Multiplica cruzado, fica aqui 3x é igual a 27. Logo, passa esse 3 que está multiplicando, passa para lá dividindo.
x é igual a 27 sobre 3. X é igual a 9, é o que tem lá na letra B. Beleza? Então vamos avançar um pouquinho. Galera, muita questão vai envolver também relações entre retas e circunferência. Por isso é bom você ficar de olho em dois casos, que é a reta secante e a reta tangente. Uma reta secante nada mais é do que uma reta que passe pela circunferência tocando ela em dois pontos. Ó. Toca neste ponto aqui e toca neste ponto aqui. A reta secante, a dica que eu dou para você, você não tem que decorar nada, tá? Você tem que só visualizar. A dica que eu dou para você é você traçar os raios até esses pontos de encontro. Ó, traça o raio até esse ponto de encontro e até esse ponto de encontro, porque aí vai ter formado um triângulo isósceles. Lembra do triângulo isósceles? Aquele que tem dois lados iguais? Pronto, você vai ter um triângulo isósceles para trabalhar e para descobrir outras coisas na sua questão. Beleza? Só que muito mais importante que a reta secante é a reta tangente. A reta tangente pode botar um foguinho nela aqui, ó, de tão importante que ela é. Ela é quente, gente. A reta tangente é aquela retazinha que corta a circunferência apenas em um ponto. Corta não, né? Ela toca. A secante ela vai fazer um corte. A tangente ela toca a circunferência sutilmente em apenas um ponto. Galera, a reta tangente, você não tem que pensar duas vezes. Você sempre vai ligar o raio até o ponto onde está ocorrendo esse toque e vai fazer 90 graus com a reta tangente. A reta tangente ela é sempre perpendicular, ou seja, perpendicular é que faz 90 graus com o raio. Apareceu reta tangente perpendicular ao raio. Beleza, professor, eu entendi o que é uma reta tangente. Agora, e se eu estiver na situação em que eu tenho encontros de retas tangentes? Como assim? Vou passar uma reta tangenciando a circunferência aqui no ponto A e uma reta tangenciando aqui no ponto B. Só que essas duas retas elas ainda se encontram num outro ponto aqui que eu vou denominar ele por P. Vou chamar ele de P. Pessoal, como eu sei que essas retas são tangentes, eu vou fazer, conforme eu falei no slide anterior, sem nem pensar duas vezes, eu vou traçar um raio e vou falar que faz 90 graus. Então aqui no ponto A e aqui no ponto B, essa reta tangente vai fazer 90 graus com o raio. Beleza. Agora, eu acabei de formar um quadrilátero. Repara, um quadrilátero se eu pegar o ponto P, o ponto A, o ponto B e o centro da circunferência. O que tem nesse quadrilátero? Eu vou ligar o centro da circunferência até o ponto P. Meu quadrilátero virou dois triângulos. Mais do que isso, meu quadrilátero virou dois triângulos retângulos. Ó. Tem um ângulo de 90 graus aqui e tem um ângulo de 90 graus aqui. Sabe o que a gente pode deduzir agora? Que esse segmento PA vai ser igual ao segmento PB. Por quê, professor? Devo simplesmente aceitar isso? Lógico que não. Galera, os dois triângulos são retângulos. Beleza, são retângulos. Os dois triângulos têm como cateto o raio. Esse triângulo de cima tem um cateto medindo o raio, esse aqui de baixo também tem um cateto medindo o raio. Os dois triângulos têm a mesma hipotenusa, você concorda? A hipotenusa é aquele lado contrário ao 90 graus. Sim, ó. A hipotenusa deste triângulo de baixo é o lado verde. A hipotenusa do triângulo de cima também é o lado verde. Então, pera aí. Os dois triângulos são idênticos. Se eles são idênticos, esse cateto PB é igual a esse cateto PA. Beleza? Eu demonstrei para vocês. Mas qual é a conclusão que você tem que fixar agora? Quando você tem um encontro de retas tangentes, está aqui, ó, se encontraram no ponto P. A distância desse ponto até os pontos de tangência são iguais. Então, PA é igual a PB. Encontro de retas tangentes. A distância desse ponto até os pontos de tangência são iguais. Beleza? É muito aplicado isso aqui quando a gente trata de um triângulo e uma circunferência inscrita dentro dele. Lembra que inscrita é porque está dentro. Então, a circunferência está dentro do triângulo, dessa forma aqui. Numa circunferência inscrita no triângulo, os lados do triângulo são tangentes à circunferência. Repara, esse lado do triângulo ele é tangente à circunferência nesse ponto. Esse lado do triângulo aqui é tangente nesse ponto. E esse lado do triângulo aqui vai ser tangente nesse ponto. O que eu posso afirmar? Com base no que a gente estudou aqui no lado esquerdo, ó, nessa parte do slide. Eu posso afirmar que a distância desse vértice até esse ponto de tangência é igual à distância desse vértice até esse ponto de tangência. Essas regiões em azul são iguais.
Beleza, se eu pegar esse vértice aqui, ó, eu posso afirmar que a distância desse vértice até esse ponto de tangência é igual à distância desse vértice até esse ponto de tangência aqui. Se eu pegar o outro vértice, a distância até os pontos de tangência são sempre iguais. Beleza? Então tenha isso em mente. Isso já apareceu no Enem. Como é que apareceu no Enem? Vamos lá. É o que tem na próxima questão. Bom, questãozinha do Enem falava bem assim. Ó. Uma metalúrgica recebeu uma encomenda para fabricar, em grande quantidade, uma peça com o formato de um prisma reto com base triangular, cujas dimensões da base são 6 cm, 8 cm e 10 cm, e cuja altura é 10 cm. Tal peça deve ser vazada de tal maneira que a perfuração na forma de um cilindro circular reto seja tangente às suas faces laterais, conforme mostra a figura. Então ele está te falando que vai tirar um cilindro de dentro desse prisma, de forma que esse cilindro ele é tangente às faces laterais do prisma. Galera, essa figura está em 3 dimensões, né? A gente está falando de prisma e cilindro. Não tem problema. A gente está estudando aqui só a parte de geometria plana, só a facezinha de cima. Repara que na face de cima você vai ter um triângulo e com uma circunferência inscrita dentro dele. Eu vou desenhar esse triângulo aqui para ficar mais claro. Eu sei que esse esse lado todo vale 6 e esse lado todo vale 8, enquanto esse lado todo vale 10. Isso está fornecido aqui na questão. A questão não fala, tá? Mas esse triângulo é retângulo. E como é que você sabe disso? Pessoal, esse triângulo é retângulo porque ele é simplesmente aquele famoso triângulo 3, 4, 5. Só que os lados foram dobrados. O lado 3 virou 6, o lado 4 virou 8, o lado 5 virou 10. E o triângulo 3, 4, 5, você sabe que ele é retângulo, né? Então vamos lá. O triângulo é retângulo, cateto 6, 8, hipotenusa 10. Se o triângulo é retângulo, eu vou botar um ângulo de 90 graus aqui, hein? Botei. Como eu sei que essa circunferência está inscrita, eu sei que eu tenho retas tangenciando a circunferência. Lembra? Desenha o raio fazendo 90 graus. Desenhei. Botei os 3 raios aqui, ó, fazendo 90 graus com os pontos de tangência. O que eu formei aqui em cima? Ó? Eu formei um quadrilátero. Olha esse ponto de tangência, esse vértice do triângulo, esse ponto de tangência e o centro da circunferência. Eu tenho aqui um quadrilátero. Esse quadrilátero já tem ângulo de 90, 90, 90. Vai faltar um ângulo aqui de 90 também. Por quê? Porque a soma dos ângulos no quadrilátero é sempre 360 graus. Se já tem 90, 90, 90, faltam 90 aqui. Botei um ângulozinho de 90. Pessoal, a conclusão que eu chego é que esse quadrilátero é um quadrado, porque todos os ângulos são de 90 graus e os lados, ó, R e R. Ah, então é um quadrado, todos os lados são R. Vamos lá. R, 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 quadrado. Beleza. Agora que eu sei que esse pedacinho é R, você concorda que esse pedaço aqui, ó, deixa eu até pintar. Esse pedaço aqui, ele vai ter que ser 6 menos R? Por quê, professor? Uai, porque se isso tudo é 6 e esse pedacinho é R, sobra aqui em amarelo, ó, 6 menos R. Porém, você lembra que o vértice aqui do triângulo, a distância dele para os pontos de tangência é sempre igual. Então aqui também é 6 menos R. Ó. Então a gente bota ali, ó, 6 menos R. Agora, eu quero que vocês deem uma olhada nesse pedaço aqui. Ó. O triângulo tem esse lado aqui inteiro medindo 8. Se eu já botei Rzinho aqui, sobram 8 menos R para cá. Só que esse pedaço aqui tem que ter o mesmo valor do que esse aqui de cima. Esse pedaço aqui, ó, ele tem que ser o mesmo valor que esse aqui. Por quê? Porque é a distância do ponto de encontro até os pontos de tangência são sempre iguais, é o que a gente viu no slide anterior. Então, isso aqui é 8 menos R, aqui embaixo também é 8 menos R. Bom, mas esse lado inteiro, ó, pega daqui até aqui. Esse lado inteiro não é 10? A gente viu aqui, ó, 10. Beleza, então 6 menos R mais 8 menos R tem que ser igual a 10. 8 mais 6 vai dar 14. Então, 14 menos R com menos R, menos 2R. Isso vai ser igual a 10. Passa o 14 para lá, fica 10 menos 14, que é menos 4. Menos 2R igual a menos 4.
Se eu tenho menos dos dois lados, eu posso multiplicar tudo por menos 1 e fica tudo positivo. Então isso aqui é a mesma coisa que 2r igual a 4. Passo 2 dividindo, fica 4 dividido por 2. Então r vale exatamente 2. O raio da perfuração aqui do cilindro é exatamente 2. Beleza? Letra B. Bom, e a última partezinha teórica aí da aula é o caso de circunferência se tangenciando. Veja bem, a palavra tangente, o que a gente viu? Se a reta é tangente à circunferência, é porque a reta toca a circunferência em apenas um ponto. Se eu tiver uma circunferência tangente a outra circunferência, é porque elas se tocam em apenas um ponto. Conclusão. O desenho seria isso aqui, né? Eu tenho uma circunferênciazinha menor e uma maior. Se elas são tangentes, é porque elas se encontram em apenas um ponto. Pode ser dessa forma, ou então pode ser uma dentro da outra. Elas podem estar tangentes externamente ou tangentes internamente. A circunferência menor, ela toca a maior aqui em apenas um ponto também. E o que você vai fazer? Você não tem que decorar nada aqui, hein? Nada, muito menos nesse slide. Você não tem que decorar nada. Você tem que apenas pegar a ideia de ligar os centros. Se as circunferências forem tangentes, você vai ligar os centros. Então anota aí, ó, lança braba, Flavão, lança braba. Ligar os centros. Não tem segredo. Se você liga os centros aqui, ó, liguei. Quanto é que mede esse segmento? Vai medir exatamente o raiozinho da menor mais o raiozão da maior. Então, Rzão mais Rzinho. Nesse caso aqui, quanto é que mede se eu ligar os centros? Vai medir exatamente o raiozão. Beleza? O raiozão não viria daqui até aqui. O raiozão menos o raiozinho. Então, Rzão menos Rzinho. Circunferência tangenciando, ligue os centros. Só isso. O resto da questão vai se desenvolver sozinho, vocês vão ver. Por exemplo, já caiu no Enem. Quer ver como? Ó, dá uma olhada nessa questão aí. Ignora os rabiscos, tá? Não estou conseguindo apagar eles. É o seguinte. Uma fábrica de tubos acondiciona tubos cilíndricos menores dentro de outros tubos cilíndricos. A figura mostra uma situação em que 4 tubos cilíndricos estão acondicionados perfeitamente em um tubo com raio maior. Você tem aqui, então, 4 tubinhos cilíndricos dentro de um tubão, um tubaço maior. Suponha que você seja operador da máquina que produzirá os tubos maiores, em que estão colocados, sem ajustes ou folgas, 4 tubos cilíndricos internos. Então não tem folgas entre os cilindros menores e o grandão. Se o raio da base de cada um dos cilindros menores for igual a 6 cm, a máquina por você operada deverá ser ajustada para produzir tubos maiores com raio da base igual a quanto? Ele te falou então que os tubos menores têm raio igual a 6, e está te perguntando aqui o raio do tubo maior. A dica que eu dei é, você tem circunferência se tangenciando, né? Liga os centros. Beleza, liguei o centro delas. Repara que eu formei um quadrado. E como é que eu sei que isso é um quadrado? Se esse pedacinho é 6 e esse pedacinho também é 6, que é o raio das menores, o lado é 12. Mesma coisa aqui, se esse pedacinho é 6 e esse pedacinho é 6, o lado é 12. Então formou um quadrado de lado 12. Eu quero saber o raio da circunferência maior, tá? Ou seja, eu pego o centro da maior, o raio seria isso aqui tudo, ó. Vamos estudar o diâmetro dessa circunferência maior. Veja bem, tracei aqui o diâmetro. Eu sei que o raio é metade do diâmetro, né? A pergunta é o raio. Eu vou calcular o diâmetro, depois eu divido por 2. O que eu posso fazer? Olha esse tracinho verde aqui. A distância desse tracinho verde até esse tracinho verde aqui tem que ser 6. Por quê? Porque é o raio dessa circunferência menor. Esse pedacinho é 6. Mesma coisa aqui embaixo. Ó. Esse pedacinho aqui é 6, que é o raio da circunferência menor. Então, o diâmetro da circunferência maior, que é isso aqui tudo, vai ser 6 mais 6, mais essa reta verde que está desenhada aqui dentro, ó, mais esse pedaço verde. E como é que você acha esse pedaço verde? Você pode fazer Pitágoras. Ó. Você tem um lado 12, faz Pitágoras que você acha esse pedaço verde. Ou então, esse pedaço verde aqui nada mais é do que a diagonal de um quadrado. Lembra? Diagonal do quadrado é o lado do quadrado raiz de 2. Pitágoras daria certo, mas aqui é mais rápido. Ó. É o lado raiz de 2. Se o lado é 12, a diagonal do quadrado é 12 raiz de 2.
Então, esse pedação verde aqui mede 12 raiz de 2. Conclusão. Quanto é que vale o diâmetro do círculo maior? O diâmetro dessa circunferência maior vai ser 6 mais 12 raiz de 2 mais 6. Só que 6 mais 6 é 12, né? Então, o diâmetro deu 12 raiz de 2 mais 12. Pessoal, aqui a gente vai ter que usar uma propriedadezinha de fator comum. Tem algum fator comum entre esse termo, 12 raiz de 2, e esse termo, 12? Tem, é o 12, né? O 12 é comum, tanto aqui quanto aqui. Então, você vai botar o 12 em evidência. Fica 12 vezes, abre parênteses. Para dar o primeiro termo, é 12 vezes raiz de 2. Para dar esse segundo termo, é 12 vezes 1, que dá 12. Então, o diâmetro é 12, raiz de 2 mais 1. Só que eu não quero saber o diâmetro, a pergunta é o raio. Então, pega esse diâmetro, 12 vezes raiz de 2 mais 1, e divide por 2. 12 divide por 2 é 6, então fica que o raio é 6 raiz de 2 mais 1. É o que tem lá na letra D. Tranquilo? Alguma dúvida, qualquer coisa, escreve aí nos comentários, hein? Outra questãozinha do Enem. Pivô central é um sistema de irrigação muito usado na agricultura, em que uma área circular é projetada para receber uma estrutura suspensa. No centro dessa área, há uma tubulação vertical que transmite água através de um cano horizontal longo, apoiado em torres de sustentação, as quais giram sobre rodas, em torno do centro do pivô, também chamado de base. Cada torre move-se com velocidade constante. Então você tem aqui no desenho uma base e 3 torres, T1, T2 e T3, que estão girando. Um pivô de 3 torres será instalado em uma fazenda, sendo que as distâncias entre torres consecutivas, bem como da base à torre T1, são iguais a 50 metros. A distância da base até T1 é 50, da T1 até T2 50, da T2 até T3 50. O fazendeiro pretende ajustar as velocidades da torre, de tal forma que o pivô efetue uma volta completa em 25 horas. Então, isso aqui vai jurar tudo junto, tá? Isso é um braço com 3 torres, e vai jurar tudo junto em 25 horas uma volta completa. Use 3 como aproximação para π. Para atingir seu objetivo, as velocidades das torres T1, T2 e T3 devem ser em metro por hora de quanto? Vamos lá, foca na T1 primeiro. Qual é a velocidade em metro por hora da T1? Galera, a T1 ela percorre uma volta completa em 25 horas. Está escrito aqui, ó. Todas elas. É 25 horas para uma volta completa. Vamos calcular então a distância que a torre 1 percorre em uma volta. Ou seja, faz o cachupiri para a torre 1. Só que o π é 3 e o raio da torre 1 é 5. Então, substitui o π por 3, o raio por 5, você vai ter que uma volta da torre 1 dá 300 metros. A torre 1, quando ela completa uma volta, dá 300 metros. Vou descobrir também a distância que a torre 2 percorre. Só que qual é o raio da torre 2? O raio vai ser 50 mais 50, dá 100. Então, o raio é 100, o π é 3. A torre 2 percorre uma distância de 600 metros quando dá uma volta completa. Já a torre 3, que tem um raio de 50 mais 50 mais 50, então a torre 3 tem um raio de 150, a distância que ela percorre em uma volta, fiz o cachupiri para ela, a distância que ela percorre é de 900 metros. Então a torre 3 percorre 900 metros em uma volta. Como eu quero a velocidade em metro por hora, eu pego a distância, velocidade é o quê? Não é distância dividido pelo tempo? A velocidade da torre 1 vai ser a distância que ela percorreu, 300 metros, dividido pelo tempo que ela levou, que é 25 horas. Então, a distância sobre tempo vai dar 300 sobre 25. E 300 sobre 25 são 12. E a unidade, como eu botei a distância em metro, aqui, m, metro, e botei o tempo de 25 horas, a unidade está certinha, metro por hora. Ele pediu exatamente em metro por hora. Então, a velocidade da torre 1 é 12, letra A. Já está marcada aqui, letra A é a resposta. E a velocidade da torre 2? Aí a distância que ela percorreu, de 600 metros, dividido pelo tempo que ela levou, de 25 horas. Isso vai dar 24 metros por hora. Torre 3. Aqui tem um 2, mas é 3. Torre 3 percorreu 900 metros num tempo de 25 horas. Vai dar, então, 36 metros por hora. Exatamente o que está na letra A. Beleza? Tem muita questão no Enem de matemática que você usa exatamente a formulinha que você viu lá na física, de velocidade igual a distância sobre tempo.
Quando a velocidade é constante, né, a gente pode usar a distância sobre o tempo. Na matemática sempre aparece uma assim. Outra questão do Enem. Uma empresa que organiza eventos de formatura confecciona canudos de diplomas a partir de folhas de papel quadradas. Para que todos os canudos fiquem idênticos, cada folha é enrolada em torno de um cilindro de madeira de diâmetro d em centímetros, sem folga, dando-se 5 voltas completas em torno de tal cilindro. Ao final, amarra-se um cordão no meio do diploma, bem ajustado para que não ocorra o desenrolamento, como ilustrado na figura. Em seguida, retira-se o cilindro de madeira do meio do papel enrolado, finalizando-se a confecção do diploma. Considere que a espessura da folha de papel original seja desprezível. Qual é a medida em centímetros do lado da folha de papel usada na confecção do diploma? Bom, questão do Enem tem um enunciado sempre um pouco longo, né? O que você tem que entender aí? Que esse diploma ele é feito pegando uma folha de papel, então uma folha retangular, e vai girar essa folha retangular ao redor de um cilindro de madeira. Está escrito aqui, um cilindro de madeira. Então, você vai dar 5 voltas completas em torno do cilindro de madeira com essa folha de papel. Está aqui nossa folha de papel, dá 5 voltas completas em torno de um cilindro de madeira, que você vai ter exatamente o diploma dessa forma aqui, ó, em formato cilíndrico. A pergunta é, qual é a medida em centímetros do lado da folha de papel? Então, quanto é que vale esse lado da folha de papel? Ó? Esse pedacinho aqui. Como é que você vai descobrir? Pessoal, você concorda que esse lado, como ele vai ter que dar 5 voltas completas em torno do cilindro, esse lado tem que medir exatamente o comprimento de 5 circunferências do cilindro. Se eu vou percorrer o cilindro 5 voltas, o lado tem que medir 5 vezes o comprimento da circunferência. E o comprimento da circunferência é 2πr, né? Então fica 5 vezes 2πr. Ó. 5 vezes 2πr. Só que as respostas estão em função de d. D está escrito aqui, ó, d é o diâmetro. Então, pera aí. Eu estou com r, né? D é diâmetro. Esse 2r, 2 vezes o raio, não é o diâmetro? É, então tira 2r e bota d. Substitui 2 vezes o raio pelo diâmetro. Então fica 5πd. É o que tem lá na letra D. Tranquilo? Mais uma questãozinha do Enem. Um ciclista A, é muito comum também questões que envolvam, quando a gente fala de circunferência, questões que envolvam ciclistas, tá? Ciclistas ou carros até, por causa da roda, do pneu. O pneu ele é circular, então dá para usar conceitos de circunferência. Um ciclista A usou uma bicicleta com rodas com diâmetros medindo 60 centímetros e percorreu com ela 10 km. Um ciclista B usou outra bicicleta com rodas cujos diâmetros mediam 40 centímetros e percorreu com ela 5 km. Considere 3,14 como aproximação para π. A relação entre o número de voltas efetuadas pelas rodas da bicicleta do ciclista A e o número de voltas efetuadas pela roda da bicicleta do ciclista B é dada por... Então, nessa questão aí, o examinador está querendo que a gente crie uma relação do número de voltas do ciclista A pelo número de voltas do ciclista B. Essa relação nada mais é do que uma razão, né? Você vê pelas respostas mesmo que são frações. Então, você vai fazer a razão do número de voltas de A pelo número de voltas do B. Razão é divisão, fração. Então, vamos descobrir o número de voltas que o ciclista A dá. Sobre o ciclista A, a gente sabe que o diâmetro da roda é de 60 centímetros. O raio, se o diâmetro é 60, o raio é 30, né? A distância que ele percorre é de 10 km. A gente vai ter, então, como é que eu descubro o número de voltas? Bom, se o raio da roda é de 30 centímetros, eu consigo descobrir o comprimento de uma voltinha da roda dele. É só fazer 2πr, comprimento de uma volta. Joguei o raio como 30, vai ficar 60π. Beleza. O comprimento de uma volta é 60π. Só que ele percorreu 10 km. Lembrando que esse 60π está em centímetros, né? Porque o raio que eu joguei na fórmula está em centímetros. Então, uma voltinha da bicicleta é 60π centímetros. A distância que ele percorreu foram 10 km. Se você dividir essa distância pelo comprimento de uma volta, você vai ter o número de voltas que ele deu. É o que eu fiz, ó. Pega a distância que ele percorreu, divide pelo comprimento de uma volta, que você vai saber o número de voltas do A. Só que a distância, que é 10 km, eu tive que jogar para centímetros. Porque
o comprimento está em centímetros. 10 km para centímetros vai ser o quê? Quilômetro para metro você multiplica por 1000. Então, pega o 10 e multiplica por 1000, vai acrescentar 3 zeros. Só que metro para centímetro você multiplica por 100, então acrescenta mais 2 zeros, multiplicando por 100. Esse é o número de voltas do ciclista A. Para o ciclista B eu vou fazer a mesma coisa. Ó. O raio é de 20 centímetros, a distância que ele percorre é de 5 quilômetros. Então a gente vai ter que uma voltinha da roda do ciclista B vai ser 2πr. Substitui o raio por 20, uma voltinha vai ser 40π. Qual é então o número de voltas do ciclista B? Vai ser exatamente a distância que ele percorre, de 5 km, dividido pelo comprimento de uma volta. Aí você vai ter o número de voltas que foram dadas. Só que 5 km passando para centímetros, 5 km na verdade vai ser 500.000 centímetros. Mesma ideia, eu multiplico por 1000, aí eu substituo. Quando eu multiplico por 1000, eu jogo quilômetro para metro. Multiplica por 100, vai jogar metro para centímetro. Então dá 500.000 centímetros. Conclusão. Eu quero agora a razão entre o número de voltas de A e o número de voltas de B. Razão, NA sobre NB. Botei a divisão ó, desse primeiro valor para esse segundo valor. Quando você faz uma divisão de frações, você tem que lembrar que para resolver você vai repetir a primeira fração. Então, repito esse 1 milhão sobre 60π. E você vai multiplicar pelo inverso da segunda fração. Então, pega essa segunda fração, inverte ela e multiplica agora. Só que antes de simplificar, antes de multiplicar, você pode fazer simplificações, que é o quê? Você pode cortar esses 5 zeros que tem aqui com os 5 zeros que tem em cima. Você pode ainda cortar esse 0 do 40 com esse 0 do 60. Você pode cortar ainda esse π com esse π, né? Π em cima e π embaixo, vai cortar e vai ficar 1. Conclusão, a conta fica bem simples, fica 10 vezes 4 dividido por 6 vezes 5. 10 vezes 4 é 40, 6 vezes 5 é 30. Corto um zero com outro, vai ficar 4 sobre 3. 4 sobre 3 é o que tem lá na letra D. Beleza? Deu para entender? Olha só. Observe que o enunciado falou que o π você pode usar 3,14. Por que eu não usei? Eu deixei π. Porque a pergunta mesmo é a razão de NA sobre NB. Então eu já visualizei que lá na frente eu poderia cortar o π com π. Porque é a razão você vai botar um sobre o outro. Vai ficar π sobre π, vai cortar. Porque o π é o mesmo para os dois. Cortou. Outra coisa que você podia ter feito também, que eu acabei não fazendo, porque eu queria até explicar como é que transformava quilômetro para centímetro, você poderia ter mantido esse 10 quilômetros aqui, em vez de transformar para centímetros. Desde que aqui você também mantesse os 5 quilômetros. Porque como isso aqui é razão, você viu que no final eu cortei 5 zeros de baixo com 5 zeros de cima. Quando você botar um número sobre o outro, não muda nada você transformar os dois ou não transformar os dois. Beleza? Porque um sobre o outro então vai cortar os zeros, não vai mudar nada. Por ser razão a nossa pergunta, você poderia ter feito isso também. Tá bom? Então, letra D é a nossa resposta. Bom, pessoal, última questãozinha. Fala assim, ó, duas retas tangentes são traçadas a um círculo de um ponto exterior A e tocam o círculo nos pontos B e C. Uma terceira tangente intercepta o segmento AB em P e AC em R e toca o círculo em Q. Conclusão, o que o enunciado está falando? Você tem uma circunferência e você tem essa reta AB, que é tangente no ponto B. A reta AC, que é tangente no ponto C. Tem a reta PR, que é tangente no ponto Q. A pergunta é, se AB vale 20, AB todo vale 20, quanto vale o perímetro desse triângulo APR? Perímetro, ou seja, a soma desse lado AP com esse lado PR com esse lado RA. Galera, AB vale 20. Beleza, mas se AB vale 20, você concorda que AC também vale 20? Eu mostrei para vocês que quando você tem um encontro de retas tangentes, a distância desse ponto de encontro até os pontos de tangência, ó, AB e AC, são iguais. Eu mostrei isso lá na parte teórica. Lembra? Então, esse pedaço também vale 20. Eu vou chamar esse pedacinho PB de X. Se eu chamar esse pedacinho de X, o que sobra, que é o PA, vai ser o quê? 20, que é tudo, né? 20 menos o X. Então, a gente tem aqui na esquerda 20 menos X.
Só que o ponto P, você concorda que ele é o encontro da reta tangente PR com a reta AB? Então, peraí, aqui também é um ponto de encontro de retas tangentes. Ou seja, a distância desse ponto até o ponto B é igual desse ponto para o ponto Q. Então, PQ também vale x. Beleza, PQ também vale x. Agora eu vou chamar esse segmento RC de Y. Vou botar outra letra, Y, RC. Então, o que sobrou para cá, o RA, vai ser 20 menos Y, né? Porque se tudo é 20 e esse pedacinho é Y, aqui é 20 menos Y. Agora, olha para o ponto R. Ele é um ponto de encontro de retas tangentes também. Então, o segmento RC é igual ao segmento RQ, também é Y. Conclusão, o perímetro é a soma desses três lados do triângulo. Então, vai ser 20 menos x mais x, mais 20 menos y mais y. Quando você faz menos x mais x dá zero, menos y mais y dá zero, sobra então 20 mais 20, e 20 mais 20 é 40, que a gente tem lá na letra B. Bom, foi isso. A gente viu aí então as principais questões que já caíram até mesmo no Enem sobre circunferências. Beleza? É só praticando mesmo. Matemática tem que praticar, tem que exercitar bastante o que você está vendo, o que você está estudando. Então, qualquer dúvida, podem falar comigo, beleza? Manda mensagem aí embaixo do vídeo, pode mandar no WhatsApp, pode mandar em qualquer rede social, que eu estarei atendendo-os. Tranquilo? Pessoal, é isso então. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima. Tchau!